Você está ouvindo o MacadoCast, o podcast da Macado Group dedicado à gestão de sociedades. Aqui eu, Adson Machado, sócio e diretor de produção, e Eros Carrasco, CEO da Macado Group, somamos mais de 2 décadas de expertise no setor para conversar com presidentes, CEOs e diretores de grandes instituições. Falamos dos problemas reais que ninguém te avisa quando assume uma gestão. Um conteúdo feito para quem viveu e também para quem chegou agora e precisa entender como as coisas funcionam. Sejam bem-vindos ao MacadoCast. Alô pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro MacadoCast, o podcast da Macado Group voltado para a gestão de sociedades. Eu sou Adson, sou sócio e diretor de produção da Macado, e aqui comigo sempre estará também o Eros, CEO do Grupo Macado. Fala aí, Eros. Fala pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. E hoje, como nossa primeiríssima convidada, temos o prazer e a honra, de conversar com a doutora Fátima Matos. A doutora Fátima, além de grande parceira da Macado, também é cirurgiã de cabeça e pescoço, ex-presidente ou eterna presidente da SBCCP Gestão 23 a 25, e atual vice-presidente do GCCP. Doutora, muito obrigado por aceitar o convite para essa estreia tão especial para a Macado. Tudo bem com a senhora? Oi, meninos. Eu queria agradecer aí o convite que veio por intermédio de Adson e de Eros, que são grandes parceiros aí das sociedades de uma forma em geral, né? E durante a minha gestão aí, frente à SBCCP, que já acabou, tá? Por favor. Eterna não. Cada um com seu ciclo, né? Cada um exatamente com o seu ciclo. Começou e terminou. Queria também agradecer a parceria aí, como são muito prestativos, né? Sempre com os médicos que contratam os serviços, eles deixam de ser, né? A gente deixa de ter uma parceria comercial para ter uma parceria de amizade realmente. Obrigado, a gente fica bem feliz com o carinho da senhora, e eu acho que a gente pode começar o nosso papo, então, entendendo um pouco de como é que foi a sua chegada até o cargo da presidência da SBCCP, já que o nosso podcast é voltado nisso. Como é que foi a trajetória até a cirurgia de cabeça e pescoço e a presidência? Edson, foi um caminho bem longo. Eu sou carioca, né? E eu terminei minha residência no Instituto Nacional do Câncer e resolvi, por vários motivos, a sair do Rio de Janeiro. E aí eu me estabeleci aqui em Pernambuco, onde eu recebi uma oferta de emprego bem interessante, junto a um colega, um amigo, um irmão, que foi meu parceiro durante a residência, né? E também o outro colega e amigo também, que também era meu parceiro durante a residência. Então, nós três montamos o serviço aqui, no Instituto Nacional, e todos nós fomos oriundos do Instituto Nacional do Câncer, montamos um serviço aqui no Hospital Português, e, de qualquer maneira, eu tinha certeza que eu ia sair do Rio, porque eu realmente não aguentava mais ser assaltada, né? Então, isso aí foi essencial para a minha saúde mental e para eu continuar viva também, porque é muito complicado. Eu não conseguia me adaptar a esse estilo de vida. E vim aqui para Recife, e aí, quando eu vim para Recife, eu resolvi fazer doutorado, e foi quando eu fui aprovada no doutorado da USP. E quando eu estava lá na USP, me fizeram uma encomenda, né, de que eu tinha que ressuscitar a Jornada Norte-Nordeste de Cabeça e Pescoço, né? E a gente conseguiu, quando eu cheguei aqui, a gente acabou fazendo um evento muito legal, logo foi meu evento de entrada, e isso aí acabou chamando a atenção, porque eu não tinha budget zero, né, na época, né? A gente não tinha budget nenhum, e eu acabei usando a estrutura do Hospital Português, que é uma estrutura sensacional, que permitiu que a gente fizesse um belo evento, todo mundo veio, né? Todo mundo que eu convidei veio, e conseguimos alguns patrocinadores, bem poucos na época, mas a gente conseguiu que a gente não tivesse prejuízo, a gente não precisasse, e sem nenhum budget oriundo das sociedades, que na época a sociedade não tinha, né, esse perfil mais profissional. E aí, a partir daí, eu acabei chamando a atenção, e logo depois desse evento eu fui chamada para compor a diretoria da sociedade, na gestão seguinte. Então, foram 20 anos aí de trajetória, né, sem querer ser feminista. Enquanto o homem demora 3 gestões, eu demorei 20 anos para conseguir chegar até a presidência, né? É uma brincadeira que a gente sempre fala, né, que é muito mais difícil para a gente tem que provar muito mais, né?
E aí, só nesse período, eu acabei não participando de 2 gestões, porque eu tive meu filho, e meu filho acabava adoecendo muito, e eu me afastei. Mas logo depois, eu fui chamada de novo, e aí voltei para a diretoria. Foi quando eu cheguei aí à presidência, né? Tive a sorte de ter sido vice-presidente de um grande amigo, que é o Dr. Marco Puxa, que me ensinou demais, né, durante a presidência, e a seguir fui eu, como presidente hoje, o vice-presidente é o atual presidente, doutor Vartanian. E é aquela coisa, a gente nada faz sozinho, né? A gente sempre faz com grupo. Eu tive um grupo comigo que foi um grupo muito competente, né? E que me ajudou muito aí durante a gestão para a gente poder fazer todas as coisas que a gente fez. Então, não foi fácil, né? Nada é fácil, né? A gente, às vezes, hoje em dia, né? As pessoas têm uma dificuldade de ver que todo esse percurso é um percurso para quem quer, né? A vida acadêmica e para quem quer essa vida de sociedade de especialidade não é uma coisa fácil. A pessoa tem que estar com o espírito imbuído realmente de não favorecimento próprio, né? A gente esquece um pouco da vida pessoal e da vida profissional da gente para se doar um pouco à especialidade, né? E foi o que eu fiz durante a minha gestão, né? Pegando esse embalo, doutora, eu tenho uma pergunta para ajudar o pessoal que está lá começando e pensando, um dia eu quero chegar perto da diretoria, chegar a ser um presidente, diretor. Qual que é o caminho que a senhora sugere? Assim, olha, daqui a pouco começa a ajudar com os eventos primeiro, depois tenta ajudar de X forma. Como é que a senhora vê que ele pode começar a participar mais da comunidade, da sociedade, para daí, eventualmente, chegar a cargos assim, maiores de diretoria, alguma coisa do gênero? Sim, perfeito, ótima pergunta. Assim, primeiro, o colega que tem interesse de chegar a uma presidência de sociedade, né? Primeiro é o espírito imbuído em fazer alguma coisa pela especialidade, tá? Não adianta querer entrar num cargo para ser vitrine, né? Porque acaba não fazendo diferença e muitas vezes acaba não sendo legal para a especialidade, não acaba sendo visto como um líder, né, dentro da especialidade. Então, primeira coisa, tem que ter uma proatividade em alguma área, né? Ou na área acadêmica, como um grande autor de estudos, de trabalhos, ou na área de defesa profissional. Então, ele ou ela tem que ter realmente essa proatividade em liderança em alguma área. Isso é muito importante, né? Essa construção, né? A terceira coisa é exatamente o que você comentou, participar dos eventos da especialidade, organizando, nunca favorecendo um grupo único, tá? Sempre favorecendo a várias tribos, né? Vamos dizer assim. A gente sempre tem que, né, prestigiar os colegas que têm expertise, né? Não adianta você ser um ciclo vicioso de sempre a mesma pessoa, né? Então, sempre abrir o leque, né? De chamar todo mundo de tribo diferente para poder participar dos eventos, né? E tentar fazer com o máximo de cuidado dos eventos, né? Sempre com excelência acadêmica, né? Tentando sempre envolver os mais jovens e os mais velhos. Isso é outra coisa muito importante, que foi o que eu aprendi aí ao longo desse período aí de gestão de sociedade. Então, são alguns aspectos importantes. Além disso, a relação com as outras sociedades de especialidade, né? Sempre respeitando as sociedades de especialidade, sempre tentando unir as especialidades, principalmente as especialidades afins, no caso da gente, a oncologia clínica, a cirurgia oncológica, a otorrinolaringologia, é outra coisa muito importante também, sempre prestigiar as demais especialidades. Então, isso aí é o segredo do sucesso, né? Na realidade, não é uma coisa que não é uma receita de bolo, é muito intuitivo, né? E o que vai trazer essa bagagem para a pessoa que quer entrar na vida de sociedade de especialidade é exatamente isso, tá? E tem que ter um estômago também de urubu, porque às vezes é complicado, viu? A gente realmente tem que engolir muita coisa em seco e respirar fundo, porque não é fácil. Eu pego o embalo dessa última frase, até a gente vê muito isso nas diretorias, tal, a gente está muito perto de vocês.
Eu queria entender como essa sua relação, como é que foi enquanto presidente, exatamente acaba tendo que gerenciar um pessoal que é voluntário, ninguém está ali recebendo para fazer isso, tem que gerenciar politicamente várias vontades, né? Tem um grupo que quer fazer uma coisa, tem um grupo que quer fazer outra. Como é que a senhora lidou com isso e como é que foi essa sua organização para conseguir gerenciar todas essas vontades, todo esse pessoal? E a gente tem que lidar com vaidade também, né? Além de vontade, a gente tem que lidar muitas vezes com vaidade, né? Então, é algo complexo, né? Mas, assim, a gente consegue acabar tendo um jogo de cintura porque você acaba conhecendo as pessoas depois de muitos anos, né? Então, eu estou há muito tempo na especialidade, né? E muito tempo dentro de diretoria de sociedade. Então, você sabe mais ou menos como é que funciona a cabeça das pessoas. Então, a gente, às vezes, prestigia um, né? Mas, assim, logo a seguir, a gente prestigia o outro. Então, a gente faz esse jogo para que todo mundo acabe ficando satisfeito. E, obviamente, né, quem foi prestigiado durante todo esse meu período aí de sociedade, todos eles tinham alguma qualificação, né? Ninguém era desqualificado, né? Todo mundo que foi prestigiado de alguma forma é porque realmente tinham qualificações excepcionais, né? Ou em termos acadêmicos ou em termos de defesa profissional. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura, como você disse, sabe, Eros? Porque é algo complicado, mas a coisa mais importante é você ter bom senso, né? O bom senso é essencial, né? Nesse ponto. E, obviamente, eu tive que dizer muitos nãos, tá? Eu disse muitos sims, mas eu disse muitos nãos por algumas coisas que eram impossíveis de que a gente fizesse, tá? Mas a gente conseguiu. Eu tive mais acertos do que erros. Eu errei algumas coisas. E algumas coisas eu errei porque se eu não errasse um pouco, o erro ia ser muito grande. Então, algumas coisas eu errei um pouco para que isso não fosse uma bola de neve muito grande e acabasse não prejudicando o colega A, B ou C, mas prejudicando a especialidade, né? Mais uma vez, quem está na vida de sociedade e especialidade tem que ter o espírito imbuído de fazer algo diferente, algo bom para a especialidade, não para pessoas, não para um especialista ou outro especialista, mas sim para as pessoas de uma forma geral. A senhora trouxe um ponto que me chamou a atenção e eu quero destacar ele. Na área da medicina, a gente se acostuma a ver a busca pelo erro zero, né? Por motivos óbvios. Já na parte de gestão, a gente entende, aqui na Macadu, que alguns erros, sempre busca menor número de erros, mas alguns erros fazem parte até do aperfeiçoamento para entender como que se melhora, como que se evolui. Pensando nisso, o que a senhora pode dizer enquanto foi presidente, que foi a coisa que aprendeu, só poderia aprender sendo presidente mesmo? E também, agregando mais uma pergunta, na primeira reunião, primeiro planejamento, a senhora teve teve uma experiência sendo vice e depois virou presidente, mas quando sentou na cadeira, como é que foi esse start de planejamento? Agora eu quero planejar isso aqui para minha gestão. Vou falar primeiro da primeira reunião, como é que foi, né? Primeiro, assim, como é que foi que eu escolhi a diretoria? Primeiro, eu tentei mesclar pessoas mais antigas com mais experiência com pessoas mais jovens, tá? E eu via que se destacavam realmente, que eu tinha tido alguma experiência com essas pessoas em algum evento, alguma coisa, e eu vi potencial nessas pessoas. Tanto que uma grande parte da minha diretoria, é hoje a diretoria atual, a diretoria do Dr. José Guilherme Vartanian, porque realmente eles foram colegas de extrema expertise, né? E aí eu fui chamando um por um, e eu comecei a montar minha diretoria em julho do ano anterior. Foi quando eu comecei a chamar as pessoas, comecei a conversar com as pessoas, tá? Entrei em contato com alguns chefes de serviço, fui até um pouco ousada, porque eu informei aos chefes de serviço, as pessoas que eu queria dos serviços, porque isso é um hábito dentro da cabeça e pescoço, eu não pedi permissão, tá? Eu pedi, eu falei assim, olha, eu quero essa e essa pessoa. Algumas, não, mas eu quero essa pessoa. Então, desde o começo, eu já mostrei que realmente é uma característica minha pessoal, tá? Nem todo mundo é assim, não é de enfrentamento. Eu provei para as pessoas que fulano, ciclano e beltrano eram pessoas pessoas que eram mais adequadas para determinados cargos.
mesmo sendo temperamentais, mesmo tendo alguns históricos de briga, eu falei assim, não, eu gosto assim, eu gosto de gente que brigue mesmo, porque para mim é bom assim. Eu prefiro a pessoa que tem uma resposta, porque a pessoa que não tem resposta não é responsiva, para mim é o pior cenário possível. Então, assim, eu consegui realmente montar a equipe, né, uma equipe bem heterogênea, né, procurei colocar mulheres na diretoria, tentei fazer um balanceamento, né, e em vários cargos-chave eu coloquei mulheres também, porque eu acho isso muito importante, né, dentro do cenário atual que a gente está. A gente tem que, eu como uma liderança feminina, eu tenho que prestigiar mulher também, eu acho que eu não posso desprestigiar, pelo contrário, né? Então, essa foi a montagem da equipe, como é que foi, como é que a gente organizou. Qual foi a outra pergunta mesmo, Adson, que eu esqueci? Sobre A primeira. os erros da gestão que fazem os acertos, né? Que fazem você evoluir enquanto gestor. Não Sim, quais sim, erros sim. exatamente, mas como encarar esse Sim, processo, né? sim, 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 né? Eu sempre penso à frente, tá? Antes do problema chegar, eu já faço um desenho. E vocês, trabalhando comigo, vocês viram como é que eu sou meia hiperativa, né? Ótimo. Quase Então, nada. assim, Pensamos muito. 4 da manhã, 5 da manhã, né? Então, assim, eu sou Aí. meia, né? Eu tinha ideia, eu escrevia a ideia, ou então eu falava Cileide, coitada, que era, né, a nossa marqueteira, ela sofreu o pão que já amassou comigo. Então, assim, esse pensamento proativo, né? Exatamente porque eu sabia os problemas que eu ia enfrentar durante a gestão e os erros das gestões anteriores, porque eu participei de muitas diretorias, né? Nem sempre foram erros propositais, né? A grande maioria das vezes foram erros que aconteceram, né? Foram deslizes que aconteceram. Então, exatamente por eu saber tudo isso, né? Por eu ter essa vivência muito grande, então eu já tinha na minha cabeça a lista de tudo que eu queria fazer. E quando eu fiz o meu discurso da presidência, tudo que eu propus, e depois surgiram mais algumas coisas que eu fiz, tudo que eu propus eu consegui fazer. Tá? Algumas coisas surgiram, por exemplo, inclusive ontem eu estava pensando nisso, né? Que tem 3 coisas que eu fiquei pendente, mas que eu vou terminar, mesmo não sendo da gestão da diretoria. Tá? 3 coisas que aconteceram. Eu vou dar um exemplo para você. Lá na gestão de Marco Aurélio, a gente começou o movimento porque as estimativas do INCA, né, que são as estimativas que são publicadas no INCA, né, de 2 em 2 anos, elas praticamente elas vão gerenciar as políticas públicas de saúde, tá, de todas as especialidades oncológicas. E tinha uma coisa que me incomodava, que eu trouxe para Marco Aurélio, e Marco Aurélio também concordava comigo, que era cavidade oral e orofaringe estarem juntas na estimativa. E a gente está tendo agora, né, nos últimos anos aqui no Brasil, já é um movimento que já vem dos Estados Unidos, da Europa, um aumento dos casos de tumores de orofaringe relacionados ao HPV. Tá? E a gente não tinha como avaliar isso dentro da estimativa do INCA. Por quê? Porque eles colocam cavidade oral e dentro de cavidade oral está orofaringe e glândula salivar. Faringe e glândula salivar. Então, a gente não tinha como estratificar isso. Isso é péssimo para a política de saúde. Porque a gente não tinha como fazer o desenho. Aumentava lá a cavidade oral, mas a gente não sabia dentro da cavidade oral o que aumentava. E aí, assim que eu assumi, né, eu comecei a fazer um movimento, a gente fez um documento, tá? Eu me juntei com o Dr. Kowalski, me juntei com o Fernando Dias, que é o chefe do INCA. O Dr. Kowalski era do AC Camargo e depois ele entrou no HC, na USP, né, como professor titular. E com Maria Paula, Maria Paula é uma das grandes lideranças no Brasil sobre pesquisa em HPV. Conversei muito com o Leandro também, que é outra liderança em HPV também no Brasil. E a gente fez um documento, e esse documento foi encaminhado para o INCA. E aí eu fiz uma reunião também com o pessoal do INCA, da pesquisa e dos registros hospitalares, né? A gente fez isso. E aí eles prometeram para a gente que eles iam conseguir, eles iam fazer isso para a gente. E eu estava super ansiosa, porque a estimativa ia sair depois que eu tinha terminado a gestão. Saiu agora, semana passada. E não foi 100% do jeito que eu queria, mas assim, até parte do texto que eu tinha colocado na carta entraram na estimativa. E eles fizeram lá uma tabela de orofaringe, só de orofaringe, dos casos de câncer de orofaringe por estado.
Quando eu abri o livro estimativo e vi aquilo, assim, aquela coisa, você se sente realizado, porque assim, uma coisa que eu fiz vai ter impacto sobre a saúde pública. A gente vai conseguir muita coisa, a verdade é essa, muita coisa por conta dessa coisa que eu já identificava desde a época da residência, que me incomodava desde a época da residência, e que estava lá toda vez que eu abri o livro estimativo, estava tudo junto. Então, você vê como é que a visão de um especialista, de um grupo de especialistas que tem o pleno conhecimento de quanto isso pode impactar a saúde pública, né? Como é que isso aí pode mudar um paradigma. Então, para mim, tá? O pessoal pergunta assim, o que você considera como os maiores marcos da sua gestão? Esse foi um grande marco, porque eu acho que a partir daí a gente vai conseguir, né, modificar o paradigma realmente da saúde pública e a questão do HPV em orofaringe, né? Isso cria uma luz vermelha, um red light sobre a orofaringe. Isso é muito bacana. Doutora, é muito legal de lhe ouvir falar, principalmente o jeito que a senhora fala e pensar o impacto disso daqui a 5, 10, 15, 20 anos num país do tamanho do Brasil, né? É muito interessante de ver essa função das instituições, não só para dentro, para o associado e para ter mais benefícios e coisas do gênero para o associado, mas também pensar o impacto das instituições, das sociedades médicas perante a saúde pública de forma geral. É muito legal de ver isso acontecendo. Aproveitando esse embalo, doutora, eu queria entender um pouco a visão de vocês enquanto administração da instituição. E aí, pegando bem esse embalo de objetivos versus realizações e sugestões, eu queria entender quais foram os objetivos que vocês colocaram. Olha, enquanto diretoria, vai ser A, B, C. O que vocês fizeram que isso atingiu e o que faltou. Então, principalmente aqui, eu queria olhar muito para arrecadação de sócios, para benefício para sócios, como vocês em relação ao associado e que sugestões vocês a senhora dá para outros presidentes, outras diretorias, de como conseguir cada vez mais sócios e conseguir manter esses sócios na instituição. Sim, a primeira coisa é quando você vai fazer um planejamento estratégico, né? A primeira coisa que eu fiz foi identificar os problemas mais importantes da especialidade. Esse que eu citei agora foi um deles, tá? A gente tem a questão também de CBHPM, que é uma coisa que foge um pouco do rol de procedimentos, que foge um pouquinho da alçada de uma sociedade de especialidade, tá? Uma associação tem uma visão um pouco diferente, mas uma sociedade de especialidade tem um cunho mais científico, né? Outra coisa era prestigiar o jovem sócio, né? Porque isso aí era uma coisa que a gente tinha uma dificuldade muito grande. Retornar aos eventos científicos que a gente tinha, de curso, de treinamento, de hands-on, que foi uma coisa que a gente deixou de ter durante muitos anos, e aí a gente voltou, aí a gente deu uma ressuscitada aí, deu uma movimentada. Então, tudo isso, né? A gente identificou os problemas e começou a oferecer os pacotes de solução, né? E aí, durante a pandemia, né, a gente teve aí a questão que eu conheci, tive o prazer de conhecer a Macadu durante a pandemia, né? Num evento da SBOC, né? E aí eu vi como é que vocês profissionalizaram realmente essa questão de ensino à distância, né? Porque nada mais é do que esses podcasts, do que essas aulas que a gente proporciona aí à distância, da pessoa poder acessar a qualquer hora, o podcast poder escutar no rádio, né? Um artigo que foi publicado e fazer um resumo disso, isso aí é uma coisa muito importante para a educação continuada. Então, isso aí também traz muito jovem especialista para junto, né? E a questão também, outra coisa muito importante, né? Porque a gente sempre tinha uma dificuldade de esses eventos online, né? E vocês colocaram a Macadu, arrumou a casa, né? Faz de uma maneira que só falta pegar a gente no colo. Então, é verdade, vocês chamam, são bem paternalistas. Então, isso aí faz com que esse fluxo de ensino à distância ele seja muito mais fácil para a gente, né? Então, outras coisas que o público gosta muito, o público mais jovem, porque a gente tinha que chamar o jovem especialista, né? Porque a sociedade da gente é uma sociedade muito pequena. A gente tem, hoje, membros no Brasil, a gente tem cirurgiões de cabeça e pescoço no Brasil, a gente tem cerca de 1.200 cirurgiões de cabeça e pescoço no Brasil. São poucos cirurgiões de cabeça e pescoço. E dentro da sociedade, a gente tem cerca de 1.000, porque tem aquela coisa de adimplente, inadimplente, né? O cara que se aposentou, aquele que, né, pediu para sair. Acontece isso, que morreu. Então, são cerca de 1.000 pessoas dentro da sociedade, né?
900 e pouco, quase 1.000. Então, isso aí é uma coisa muito importante, porque como é que a gente conseguiu melhorar essa adesão à sociedade de especialidade? É trazendo mais coisa, trazendo desconto para sócio. A gente fez um clube de vantagens, né? O cara quer comprar uma lupa, então tem lá um cara que vende lá, que está lá como representante de lupa israelense, né? E aí ele dá um desconto para o cara que é sócio, o cara quer ir no restaurante, ele tem lá, né, um desconto no restaurante libanês, o cara que quer fazer seguro, tem lá o desconto no seguro. Hoje eu nem sei como é que tá, né? Mas na época eles tinham desconto de passagem aérea. Então, a gente cria esse clube de vantagens, né, também, que é outra coisa muito importante para o sócio. Então, a gente tem que oferecer, né, para a sociedade se fortalecer, para a sociedade de especialidade se fortalecer, né, quanto mais gente a gente tiver dentro da sociedade, melhor, né? E quanto mais você oferecer para que o sócio adimplente ele possa participar, né? Então, isso aí são coisas que são extremamente importantes para a gente realmente conseguir uma adesão melhor, né? A organização, né? A organização de uma forma geral de tudo que a gente pode oferecer de uma maneira que seja também fácil, né? A gente sabe hoje, né, que a vida é muito rápida, né? As informações são muito rápidas, tudo é muito fácil, né? De você conseguir uma informação. Então, a gente tem que realmente facilitar. Eu acho muito engraçado, né, quando a gente vai em alguns eventos, né, falando sobre residência médica, né? Muitas vezes eu acabo brigando com o pessoal mais antigo, né? Já tive alguns eventos que, inclusive, eu me aborreci, não dentro da sociedade de especialidade, mas dentro de órgãos representantes da medicina, porque o pessoal criticando o médico mais jovem, criticando que ele quer uma informação rápida, que é tudo fácil, que o jovem é assim. Eu não faço uma crítica. O mundo é assim na atualidade. A gente tem tudo mais fácil, de uma forma rápida. Então, por que o jovem especialista ele tem que ter muito mais dificuldade para conseguir uma coisa? Eu acho que não é crítica. A gente tem que evidenciar o mundo atual. O mundo atual está assim. Eu tenho um filho de 21 anos de idade. E eu cresci junto com ele, né? Porque a gente, quando tem um adolescente dentro de casa, né, a gente acaba tendo vários conflitos por conta exatamente do que na minha época era de um jeito, hoje é do outro. Então, o convívio com ele e o convívio com o residente também ajuda muito a gente a tentar entender o lado dele, né? Outra coisa que eu sempre falo é porque o pessoal chega e fala assim, mas o residente não quer nada hoje. Não é bem assim, né, gente? Na minha época, o residente ganhava muito mais do que ganha hoje. Houve uma desvalorização da bolsa do residente. Então, muitas vezes, hoje em dia, tem muito residente que tem família. Na minha época, as pessoas acabavam constituindo família muitas vezes depois da residência. Hoje, não. Exatamente porque é muito mais rápido. Então, o cara tem que sustentar a família. Então, ele precisa ter um trabalho extra. Então, ele precisa sair naquele horário da residência, porque depois ele vai ter que ir para o plantão. A gente sabe o quanto está difícil a vida hoje, né? Quanto é que o custo de vida é alto, né? Então, assim, a gente também tem que entender algumas coisas do contexto geral da vida do residente, né? Então, eu não faço críticas, né? Eu não gosto de apontar o dedo, e eu acho que é muito importante que a gente, como médico mais experiente, a gente tente entender essa mudança aí de geração Z, geração M, geração seja aí que dá um nome, né? Porque realmente o mundo está diferente, né? A gente tem muito mais tecnologia e eu acho que o que cabe, eu acredito que o que é o melhor caminho, né? Com toda a experiência, né? Esse uso aí de inteligência artificial e tudo isso. Então, cabe a gente realmente a ser o vetor de uma transformação benigna nesse contexto geral aí. Não ficar apontando e criticando. Até falando em tecnologia, eu queria entender que a gente tem muita curiosidade, até porque a gente trabalha com isso, mas a gente tem muita curiosidade, que até existe paralelo, né, de empresas privadas versus associações, governo, então cada um tem uma forma diferente de trabalhar, de ver tecnologia. Eu queria entender na sua direção, o que vocês usaram de tecnologia de gestão mesmo. Tinha um sistema de financeiro, tinha um sistema X, sabe? O que funcionou bem de tecnologias para a gestão da instituição e quais são tecnologias que, na sua visão, ainda faltaram? Eu acho que ainda daria para colocar X para fazer tal coisa. Eu sugiro que toda a sociedade, pelo menos, tenha um sistema que faz tan.
mais na pegada do como isso ajuda, que tecnologias que ajudam vocês e a sua sugestão para outros presidentes. Pronto, eu acho que, primeiro, o aplicativo é algo excelente, tá? Uma forma de conexão com o sócio muito efetiva, tá? Mas eu acho que o aplicativo, talvez, é porque eu não tive tempo, o aplicativo talvez a gente tivesse algumas coisas dentro do aplicativo realmente para não ser direcionado para outro link, tá? Então, talvez os vídeos e tudo mais, a gente pudesse, né, alguns vídeos curtos dentro do próprio aplicativo. Eu acho que isso poderia ser algo que seria interessante da gente fazer, tá? A questão também de que a gente teria talvez ter feito, né, um aplicativo com a questão do rol de procedimentos e que poderia ajudar muito o sócio porque todo mundo, hoje em dia, né, a grande maioria, ou utiliza a tabela SUS, porque trabalha no SUS, né? Isso aí talvez a gente tem um vácuo aí no mercado muito grande que eu acho que ajudaria bastante a gente nesse contexto. Tá? Então, basicamente, a gente tem outras coisas, né? Tem aquele aplicativo que vocês desenvolveram sobre aquele aplicativo para poder gerenciar pacientes, né? No caso, aquele aplicativo foi um aplicativo específico para casos de invasão de ato médico, mas eu acho que a gente pode ter um aplicativo, do mesmo jeito que a gente tem um prontuário médico hoje, que é até um prontuário médico que era um dos parceiros da sociedade que quem quisesse o prontuário médico ia ter um valor menor. Dentro do prontuário médico, né, a gente poder colocar as imagens e tudo mais, então poder fazer uma plataforma, né, que a gente já tinha o REDCap, tá? Mas uma plataforma talvez mais simples para o colega utilizar no consultório, quando, por exemplo, chegou um paciente com HPV positivo, aí ele já lançava lá, entendeu? A sociedade poderia ajudar nesse esquema de banco de dados de uma forma mais simples, não tão complicada. A questão também da pesquisa, que hoje a gente tem vários tipos de inteligência artificial, né? Que inclusive a gente tentou, mas com um custo absurdo, né? Na sociedade, que é um site de busca e que oferece os artigos, né, de algumas revistas de forma gratuita. Hoje a gente tem um aplicativo que é o Open Evidence, né, que é um aplicativo de busca e de evidência científica, que ele usa como banco de dados uma das revistas da New England. Então, eu acho que a gente poderia também, aqui no Brasil, desenvolver algo, tá? Voltado para a oncologia ou para a especialidade da gente, com um banco de dados mais artigos da América Latina, mais relacionados à nossa realidade. São algumas coisas que, assim, durante a gestão eu pensei, mas nossa especialidade é uma especialidade pequena, né? Então, muitas coisas acabam faltando dinheiro, mas que eu acho que são coisas interessantes, tá? A questão eletrônica, ele é bem interessante, eu não vou dizer o nome da empresa aqui, porque eu não vou ficar fazendo propaganda para dentro de outra empresa, porque eu acho que não cabe, mas aí esse prontuário, ele é um prontuário interessante, porque você pode colocar imagem, pode colocar tudo, né? Mas aí você tem que ter acesso ao prontuário também, você pode até ter acesso pelo celular. Mas falta empresa desse porte no Brasil, né? A gente tem essa empresa que é Brazuca, tem uma outra empresa também, que é uma empresa aí que recebeu até um prêmio agora. Eu até nem gosto muito do prontuário eletrônico deles, mas eu acho que falta ainda o prontuário médico, sabe? Eu ainda acho que a gente tem um vácuo aí no mercado médico de um prontuário médico que já automaticamente você coloca lá o dado, automaticamente você já consiga já jogar para alguma plataforma de artigo científico, de que você possa já saia ali o artigo, uma coisa louca que eu tenho na cabeça, já saia lá aquele caso raro lá, um sarcoma de não sei o quê, já saia lá o artigo que você busca já na hora que você coloca já o diagnóstico, entendeu? Tipo um Open Evidence em tempo real, né? Você colocou lá, já automaticamente já vai sair tudo, já sai tudo que tem de evidência sobre aquilo, sobre tratamento, efetividade, custo-efetividade, sobre tudo. Então, é um vácuo do mercado, acho que é um negócio difícil, inclusive, de concepção, tá? Outra coisa também que eu apliquei no final da gestão a Johnson & Johnson, ela tem um incentivo, um fomento à inteligência artificial, a projetos de inteligência artificial. E eu apresentei aí a Johnson & Johnson um projeto que era baseado no defeito do paciente, qual é
o melhor retalho. Então, eu desenvolvi esse projeto todo, mas, infelizmente, a Johnson disse que o projeto não poderia, não era factível naquela época, e eles me encaminharam outro e-mail pedindo para eu reapresentar o projeto, e eu não reapresentei. E seria, basicamente, um aplicativo que o médico tira uma foto do defeito, insere tomografia, tá? Obviamente, tem que ter a questão da LGPD, né? A gente tem, né, a maneira de poder, né, o doente já assinar um termo de consentimento, colocaria já o defeito, colocaria a tomografia, e aí, baseado nisso, né, a inteligência artificial já colocaria as opções de reconstrução para aquele defeito. Então, basicamente, foi isso que eu fiz, né? Mas a gente não conseguiu. O fomento é uma ideia que eu ainda tenho, é uma ideia persistente, que eu tenho de que, se a gente conseguisse... Existem alguns projetos mundiais, não existe ainda isso, tá? Não existe esse aplicativo. Existem alguns projetos aí, acho que eu vi até um projeto da Mayo Clinic sobre alguns defeitos, mas também não são todos os tipos de reconstrução. Então, são essas coisas que eu gostaria de ter evoluído mais dentro da sociedade, né? E, infelizmente, por falta de grana mesmo, eu não consegui. Aqui eu complemento, e do nosso lado, acho que a gente vai meio que encerrando para não ocupar muito mais do seu tempo, mas eu queria entender rapidinho, até para ajudar outros presidentes e diretorias, entender na gestão interna, se vocês usam alguma coisa, a gente usa, por exemplo, a gente aqui na Macadu, a gente usa um sistema de contabilidade, usa um sistema para comercial, usa um outro que é para organização de processos, então hoje a gente tem uns 3, 4 sistemas mais ou menos, cada um com uma especialidade para a organização da empresa. Sociedades também trabalham assim? Como é que vocês fazem? Algumas sociedades maiores, elas têm isso, tá? Tipo, a BOL, obviamente, ela deve ter todos esses sistemas aí, né, de informática. A gente tinha um contador, né, e enviava tudo para o contador, e o contador fazia diretor financeiro na sociedade, que sempre ajudava nesse aspecto aí, e a gente tinha a nossa administrativa, né, que é a Andrea, que era realmente o nosso sistema de informática aí, né, de uma forma bem eficiente. Inclusive, Andréia, um beijo. Beijo, Andréia. Beijo para você. Escute depois do nosso podcast, porque você é muito amada por todo mundo. Querida Andréia. Então, assim, exatamente, sempre muito disponível. Mas, assim, eu acho que as sociedades que têm um número maior de sócio, obviamente, elas têm que ter isso tudo, né? E, assim, a questão que eu sempre apresentei vocês a outros presidentes de sociedade, porque eu vejo o valor e a tranquilidade que é a gente ter um podcast com vocês, um sistema de aulas virtuais com vocês, a questão também do nosso aplicativo, né? Não só durante os eventos científicos, né? Que a gente, durante os congressos da gente, a gente tinha sempre um aplicativo, é bem interessante, mas durante o ano inteiro. Então, essas coisas elas acabam auxiliando muito a comunicação e a organização da parte científica. Então, isso aí, sem sombra de dúvida, é aquela coisa assim, se você morresse e vivesse de novo e ocupasse o mesmo cargo, seria um acerto realmente que eu acho que eu manteria, porque é muito importante, né, a gente ter uma pessoa, ter um grupo que organiza essa parte toda, porque é muito difícil a gente ter perna para poder fazer tudo isso. Doutora, papo bom é quando a gente sente que tem muita coisa para falar e o tempo voa, né? Então, tá ótimo. Como o Eros disse, a gente vai tentar manter aqui dentro do horário estipulado. E aí eu quero encaminhar para o final com uma última pergunta que puxa um pouco para o pessoal, mas que também conecta diretamente na gestão, no administrativo, porque as coisas não deixam de estar ligadas, né? Existiu em algum momento um receio de dificuldade de conciliar a vida pessoal, porque no fim, né, a senhora comentou que é mãe, tem a sua família, a vida clínica, porque no fim também tem que continuar trabalhando, executando a sua função clínica, com a gestão da diretoria. E aí a pergunta é, o que é mais fácil, organizar o Natal de família, uma tireoidectomia ou uma Assembleia Geral? Veja só, pergunta difícil. Na realidade, né, quando você se entrega por inteiro, como eu me entreguei para o cargo, porque eu sou o tipo de pessoa que nada que eu faço eu consigo ser metade.
tá? Tudo tem que ser inteira, porque senão eu fico frustrada, a palavra é essa. Eu sinto uma frustração imensa quando eu sinto que eu poderia ter dado um pouco mais, tá? Então, durante o período, né, principalmente que eu fui presidente, os outros eu consegui conciliar melhor. O consultório sofreu, a vida pessoal sofreu, marido sofreu, filho sofreu, todo mundo sofreu. Porque era impossível eu fazer o que eu fazia e conciliar as outras coisas. No consultório, eu acabava desmarcando muitas vezes o consultório, perdi muitos pacientes. Os pacientes mais antigos, eles tinham um nível de compreensão muito alto, e eu tenho um grupo que trabalha comigo. Então, isso também é uma coisa que acaba tornando mais fácil, tá? Mas que eu tive uma redução de número de atendimento, de cirurgia, isso aí sem sombra. Financeiramente, eu tive uma baixa muito importante, tá? A gente tinha muitas questões. Exatamente. Quem quer ser tem que pensar nisso, porque não tem como. Eu tive conversando com o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia, e na oncologia é interessante, porque são 3 presidentes, né? Primeiro aí fica um presidente de honra, não sei o quê, tarará. Ele foi meu colega de residência. E aí eu estive conversando com ele, né? Ele perguntou: e aí, Fátima, como é que foi? Eu falei assim: foi fogo, viu? Não foi fácil, não. Aí ele, poxa, eu fui um ano, que é uma sociedade que tem a oncologia clínica, que tem uma mega estrutura, que tem inclusive um CEO, né? Eu sofri no consultório da minha clínica privada, imagino você. Eu falei assim: pois é. Então foi muito difícil, né? E às vezes a compreensão, de uma forma geral, né, ela chega até um limite. Depois, né, a pessoa é compreensiva até um certo limite. Depois, a compreensão vai para o saco do lixo, entendeu? Então, foi muito difícil. Mas né, como naquele momento eu era uma pessoa jurídica, sabe, Ati? Então, foram 2 anos como pessoa jurídica. E eu me encarei como pessoa jurídica. Então, todas as outras coisas ficaram em segundo plano. Isso aí, sem sombra de dúvida. Sabe? Sem sombra de dúvida. Tá, eu agora estou numa outra ação que é o Reconnect. Eu fundei o Reconnect, que é é como se fosse uma ONG, né, sem fins lucrativos, que a gente vai rodar o Brasil fazendo reconstrução e talvez alguns países da América Latina, né? Mas é uma pegada diferente, é muito mais tranquilo, né? Não compete com o horário de cirurgia, a gente vai poder fazer um planejamento com uma antecedência muito maior, é um grupo para as pessoas, para poder todo mundo ser contemplado, né? E para também não prejudicar a vida pessoal, já que é algo, né, completamente voluntário que a gente está fazendo. É um sonho que eu tinha, né? Exatamente da gente continuar nessa pegada aí de orientação do cirurgião de cabeça e pescoço e das demais especialidades que fazem também a parte de reconstrução. Mas não vai ter essa competição aí com a vida pessoal e vida social e tudo mais, entendeu? Perfeito. Bom, pessoal, então esse foi o primeiro episódio do podcast do Macadu Group sobre gestão de sociedades. Doutora Fátima, muito obrigado de novo por aceitar esse desafio com a gente e espero que tenha gostado. Temos milhões de perguntas ainda, mas vai ficar para a próxima. Vou fazer o podcast 2 depois. Adson e Eros, foi um prazer enorme aí ter trabalhado com vocês esses 2 anos, né? Quer dizer, 2 não, né? Foram mais, né? Porque já da gestão anterior. Realmente a excelência aí de vocês é ímpar, tá? Eu tenho muito a agradecer aí todo o apoio, né? Terem abraçado aí toda essa minha hiperatividade aí, com muita paciência e sempre com muita educação. Então, isso é uma coisa muito importante. E, assim, realmente, essa iniciativa de vocês é muito bacana, é muito interessante, porque eu acho que vai contribuir muito para o crescimento das outras sociedades de especialidade e também dar algumas luzes aí. Isso aí é muito importante. Muito obrigada por ter sido a primeira aí, né, para participar. Obrigada, gente. Imagina, né? Primeiro a gente agradece o carinho e a honra nossa de ter recebido a senhora aqui. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram, indiquem nosso podcast para os colegas, tragam sugestões de quem vocês gostariam de ver debatendo esse papo conosco. E sigam no nosso Instagram, @MacaduGroup, e acompanhem nossas novidades por lá. Um abraço e até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, até tchau. mais, pessoal. Tchau. Tchau, gente.